E estamos ao vivo no Instagram e no Facebook. Olá pessoal, muito boa tarde para vocês, sejam bem-vindos a mais essa live. Hoje aqui nós vamos falar sobre fermentação das massas da confeitaria cotidiana. Dentro da confeitaria cotidiana nós usamos diversos tipos de massas que são fermentadas. Na grande maioria dos produtos ali que nós fazemos, nós usamos esse tipo de massa, que são massas fermentadas, tá? Quando eu digo massas fermentadas, eu me refiro ao fermento que a gente fala aí, que é o fermento de pão, tá, gente? É o fermento, fermento biológico, que é o fermento que é usado aí nas massas de pães, tá? Massas de cuca, de pão caseiro, de pão doce, sonho, donuts e uma infinidade aí de produtos que usa a fermentação. São produtos aí que a gente faz na confeitaria cotidiana todos os dias. Então, é muito importante você saber como fermentar corretamente suas massas e como que é esse processo de fermentação, tá? Quando a gente fala aqui em fermentação, eu trouxe aqui para vocês vários tópicos aqui para a gente falar sobre eles, porque realmente a fermentação ela é muito importante na tua produção, tá? Uma boa fermentação vai te dar uma boa massa, seja um pão caseiro, seja um pão doce, um sonho, enfim, seja lá a massa que você for fazer, a fermentação ela vai te dar uma bela de uma massa. Se a tua fermentação não for boa, teu produto não fica bom, não vai crescer, vai ficar duro, vai ficar cascudo, tá? Não vai desenvolver no forno. Então é muito importante você saber todos os tópicos aí da fermentação. E é isso que nós vamos falar aqui hoje, né? E o que é realmente essa fermentação? Como que isso acontece? A fermentação, ela nada mais é do que a transformação aí dos açúcares que tem na massa em outros ingredientes, tá? Quando a gente usa o fermento com o açúcar dentro das condições ideais, porque quando você vai fazer uma massa, esse fermento que ele tem ali esses micro-organismos ali, eles encontram na tua massa as condições ideais para se desenvolver, e é por isso que a tua massa cresce, tá? Então esses micro-organismos que existem dentro do fermento, eles vão encontrar os açúcares aí que tem na massa. E quando eu falo os açúcares, eu não estou falando somente daquele açúcar que você acrescenta na massa, é os açúcares que já tem naturalmente aí na farinha de trigo, aí através do processo, através do amido aí, que eles se transformam aí em açúcar. Então, esse fermento, ele vai agir nesse açúcar e é ele que vai transformar esse fermento junto com outros ingredientes ali, vai acontecer ali o que a gente pode chamar ali de uma reação química, vamos dizer assim, né? Que quando esse fermento encontra o açúcar, vai ter essa reação química ali e ele vai liberar gás carbônico. E é esse gás carbônico que vai fazer com que a tua massa cresça, né? Ele vai expandir a tua massa. Então, nada mais é aí, gente, do que realmente uma reação química aí que acontece dentro da massa. Mas para que isso aconteça, é lógico que esse fermento ele precisa encontrar as condições ideais aí para ele fermentar. E isso que condições ideais são essas? É o açúcar da massa, é o líquido, porque não adianta ter só açúcar se não tiver o líquido. Tudo isso vai fazer com que esse fermento se transforme dentro da massa. Além do que, para esse gás carbônico se manter dentro da nossa massa e fazer com que a nossa massa fazer a nossa massa expandir, é preciso que você tenha uma boa rede de glúten para segurar esse gás carbônico dentro da massa. E como que você faz uma boa rede de glúten? Com uma boa sova. Então você vai pegar a tua massa, gente, independente da massa que você for fazer, tá? Seja a tua massa de pão caseiro aí, seja uma massa de pão doce, seja uma massa de sonho, independente da massa que você for fazer. A fermentação é da mesma maneira. Então, se você vai pegar essa massa,
você vai pôr ela para bater, seja na tua maceira, ou seja aqui, se você for fazer no processo manual, né? Se você for fazer na maceira, é o processo mecânico, né? É muito mais rápido. Se você for fazer no processo manual, que seja aqui na bacia, não importa. É importante que você sove muito bem essa massa, porque durante a sova da massa, você vai estar criando bolhas de ar dentro dessa massa. Conforme você for sovando, vão aparecer bolhas de ar dentro dessa massa e você vai desenvolver o glúten, tá? Que é a importância fundamental aí nessa sova, é você desenvolver o glúten, você formar uma boa rede de glúten, porque quando você forma uma boa rede de glúten, o que acontece? Quando essas bolhas de ar e esse gás carbônico se encontram, eles vão fazer o teu pão crescer, e se você tiver uma rede de glúten bem estruturada, esses gases não vão sair, essas bolhas de ar, esse gás carbônico, ele não vai sair da tua massa. Essa rede de glúten, ela mantém eles ali dentro, por isso que eles crescem, e quando vão para o forno ele continua crescendo mais um pouquinho, e ele vai se manter, então, aquele pão bonito, ou aquele pão doce, aquele sonho, enfim, seja lá o que for, ele vai se manter crescido, bonito, ele não vai murchar. Quando você não forma essa rede de glúten, esse pão, esse gás carbônico e essas bolhas de ar, elas podem sair de dentro do teu pão e o teu pão vai murchar. Você já foi em algum lugar, você olhou aqueles pães assim, não tem aqueles pães murchos por cima, assim, que parece que ele cresceu e deu aquela murchada, assim? É porque não foi feito uma boa sova desse pão, né? Não foi feita uma boa rede de glúten, então ele cresceu e depois ele deu essa murchada, porque esses gases, essas bolhas de ar, elas saíram de dentro e esse pão murchou. Por isso que é muito importante você fazer uma boa sova da tua massa, para que você consiga fazer essa boa rede de glúten e manter ali dentro esses gases aí, esse gás carbônico, essas bolhas de ar, enfim, para que a tua massa fique bonita, cresça e fique bonita. Mas para tudo isso, logicamente que existe não só essa sova, mas outras condições que são preciso você ficar atento para que essa massa se mantenha assim bonita. Por exemplo, a temperatura ambiente. Então você fez o teu pão, você fez uma boa rede de glúten, o teu pão tá com uma massa bonita, aquela massa lisa, bem bonita, mas aonde você mora está muito frio. Digamos aí que você mora num lugar frio e esse pão ele vai ter uma dificuldade de crescer. O que você tem que fazer então para que esse pão cresça, para que ele fermente bem, para que ele fique bonito? É você fazer o que fazem nas panificadoras por aí. Lá na panificadora existe uma câmara de crescimento. A gente chama de estufa, mas o nome mesmo é câmara de crescimento. Essa câmara de crescimento, o que ela faz? O padeiro vai lá e vai colocar ela, regular a temperatura dela entre 22 e 28 graus, que é o ideal para o crescimento do pão. Menos que isso ele vai ter dificuldade para crescer, e mais do que isso você pode matar a tua massa, estragar a tua massa. Então o ideal é entre 22 e 28 graus, tá? Então o que você pode fazer aí na sua casa, se você está trabalhando em casa, fazendo aí? Pega o seu forninho mesmo, coloque ele para aquecer a 28 graus. Coloque embaixo uma forma de água, porque essa câmara de crescimento, ela tem uma câmara de água, onde ela vai manter a umidade relativa ali entre 75% mais ou menos ali, que é o ideal para o pão, ou para a massa fermentada. Então você vai fazer isso no teu forninho, você vai colocar ele ali 28 graus, uma forma com água embaixo, deixa chegar na temperatura. Quando chegou nos 28 graus, você desliga o forno, tá? A gente desliga, não coloque o pão lá dentro com ele ligado, tá? Desliga esse forno e coloque o teu pão lá dentro. Isso vai fazer com que o teu pão cresça, fique úmido, não encasque, porque se você está num lugar muito frio, o que acontece é que se você não colocar
num lugar com umidade, com calor, a tua massa vai encascar e daí quando assar vai fazer aquelas rachaduras em cima ou vai ficar aquela casca muito grossa ali no teu produto, tá? Por isso que é importante esse calor assim dentro dessa temperatura para ele crescer e com essa umidade ali para ele se manter bonito. Então você pode fazer isso aí no seu forninho de casa, mesmo se você for fazer só um pãozinho caseiro aí na sua casa mesmo, você pode fazer isso, tá? Que o pão vai ficar muito bonito. Não sei se vocês lembram, antigamente as nossas mães, aí pelo menos a minha mãe fazia isso quando ela ia fazer pão em casa. O que ela fazia? Ela colocava uma toalha em cima desse pão e depois colocava um cobertor em cima e colocava lá no quarto onde não pegasse vento, ou não tivesse porta aberta nem nada, porque ela mesmo sem saber o porquê, mas ela sabia que tinha que fazer isso para esse pão crescer e não ficar encascado. Então ela criava ali essa estufa com esse pão embaixo desse cobertor ali para ele crescer, né? Isso é um conhecimento, né, aí das nossas mães, das nossas avós, que elas já faziam isso há muito tempo, elas já sabiam que precisava desse calor para esse pão crescer, né? Então, hoje a gente tem outros recursos aí para fazer com que essa fermentação aí seja ativada dentro da nossa massa. E essa estufa caseira aí, né, ou essa câmara de crescimento que você faz com o teu forninho mesmo aí, é um desses recursos que você pode fazer e a massa vai ficar excelente, tá, gente? Vamos falar um pouquinho aqui de alguns métodos. Eu separei aqui algumas coisas, alguns métodos que você vai usar para fazer essa tua massa, para que você tenha uma boa fermentação. Quando nós vamos fazer uma massa fermentada, nós temos dois métodos que nós podemos usar para fazer essa massa. Um método que a gente chama de método direto, que é quando você pega todos os teus produtos, fermento, tudo e coloca na bacia ou lá na macieira, se você for fazer na macieira, e sova isso tudo junto. Mexe, sova e dá o ponto ali no teu pão, tá? Esse aqui é um processo mais rápido, mas que ele vai te dar um pão que não se desenvolve tão bem quanto o método indireto. O que é o método indireto? O método indireto é quando você faz uma esponja para essa tua massa. Já fiz algumas lives aqui, já fiz esponja para panetone, para chocotone aqui, nós já fizemos aqui, mas eu vou explicar de novo para vocês o que é a esponja. A esponja você vai fazer para ativar o teu fermento antes de você colocar ele na massa. E por que a gente faz isso? Porque quando você faz tudo junto, você coloca o sal junto com o fermento. E o sal, ele tem a tendência a segurar o crescimento da tua massa. Então, quando você coloca o fermento para crescer separadamente e depois você coloca ele na massa, ele vai se desenvolver melhor, porque daí ele já teve o crescimento dele aqui, tá? Eu trouxe aqui uma esponja que já vou mostrar para vocês e já vou explicar como que a gente faz também. Esse método com esponja, o que acontece? Ele vai te dar um pão ou uma massa, depende. Eu tô falando muito pão aqui, gente, mas isso aqui serve para qualquer massa fermentada, tá? Independente do tipo de massa que você for fazer. O que acontece? Ele vai te dar um produto mais macio, uma casquinha mais fininha, mais úmido por dentro e muito mais saboroso. Por isso que às vezes a gente quer fazer as coisas, tá com um pouco de pressa. Eu mesmo tenho alguns pães que eu faço com o método direto, tá? Faço ele direto, sem fazer essa esponja. Mas quando faço a esponja, eu percebo a diferença que dá nesse tipo de produto. Então você tem que fazer, tirar um tempinho ali, ela vai te dar ali uma meia hora de diferença entre você fazer o método direto e o método indireto, porque eu tenho que fazer a fermentação dessa esponja e deixá-la crescer para depois eu usar. Diferente do método direto, onde eu já jogo tudo e amasso ali e vou sovando pronto, né, gente? Aqui, ó, eu vou trazer aqui, vou mostrar para vocês. Eu não vou tirar o plástico, eu quero que ela cresça mais. Mas aqui já está crescendo a minha esponja. Acho que não dá para ver, né?
Já está formando aqui as bolinhas de ar aqui dentro, tá? Ela já está crescendo. E o que eu tenho aqui nessa esponja? Aqui eu só tenho, gente, fermento, água e a farinha. Nem o açúcar não tá aqui, porque como eu falei no começo para vocês, o fermento, ele vai se alimentar do açúcar, mas também do açúcar que já tem na farinha. Então, como a farinha, ela já tem o açúcar próprio aqui dela, esse fermento, ele tá se alimentando aqui desses açúcares que tem aqui na farinha. Eu não coloquei açúcar aqui. Se você quiser apressar um pouquinho esse processo, você pode colocar uma colher do açúcar da tua receita. Para fazer a esponja, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui todo o fermento da tua massa, todo o líquido, seja leite ou seja água da tua massa, e 20% da farinha. Então, se você vai fazer uma massa com 1 kg de farinha, você vai colocar 200 gramas aqui, e depois você tem que lembrar que você pôs 200 gramas aqui, então você só vai colocar mais 800 gramas na tua massa, tá? Lembrando que aqui já tem as 200. Então, colocou aqui os 20% de farinha, todo o fermento, todo o líquido que você vai usar na tua massa, mistura e vai deixar crescer. Cresceu, essa minha aqui, ela vai chegar até a borda aqui quase, tá? Quando ela chegar, quando ela cresceu, quase encheu aqui o bol, ela vai estar no ponto para você fazer a tua massa, tá? Não pulem esse processo, porque ele realmente faz muita diferença aí na tua massa, tá? Se você for fazer o método direto, né? Que você coloca todos os ingredientes juntos, sobe essa massa e pronto. Eu sugiro que você coloque, que você sobe essa massa, deixa ela dentro do bol, deixa ela dar uma crescidinha, daqui a pouquinho você vai lá e sova de novo, faça isso umas 3 vezes pelo menos. Isso vai te ajudar a ativar o glúten da tua massa e vai ajudar no crescimento também, tá? Porque essa sova ali, ela vai ajudando que o teu pão vai ficando cada vez mais bonito, tá? Por isso que é importante você sovar bastante a massa. Com esse método aqui, depois que ela cresceu aqui, a minha esponja cresceu, já está no ponto de eu fazer a minha massa, eu vou jogar lá dentro, vou sovar tudo ali, vou deixar ela crescer uma vez e depois já vou fazer a massa, tá? Se você tiver cilindro, quiser cilindrar essa massa, você pode, cilindrar é até melhor, tá? Se você conseguir cilindrar, ótimo, te poupa ficar sovando muito ela, tá? Porque você vai passando no cilindro, você vai ativando essa massa, vai melhorando, ativando esse glúten cada vez mais, e como eu falei, é importante, é muito importante você ativar bem o glúten, formar essa boa rede para você ter uma boa fermentação da tua massa, tá? Porque não adianta nada você fazer tudo certinho, né? Fez uma boa fermentação, fez tudo certinho, mas não sovou o suficiente, não ativou essa rede de glúten ali, e na hora do crescimento o teu pão vai murchar, porque esses gases vão escapar, essas bolhas de ar vão escapar de dentro do teu pão e o teu pão vai murchar. Só para vocês fazerem uma comparação, quando a gente faz pão sem glúten ou quando a gente faz pão com outras farinhas que não a farinha de trigo, o que acontece? Esses pães, você pode observar, eles não são bonitos igual o pão feito com a farinha, justamente porque como ele é sem glúten, né, ou feito aí com outros tipos de farinha de arroz, farinha de coco, essas farinhas, ele não forma essa rede de glúten. Por isso que eles ficam aqueles pães mais baixinhos, né? Aqueles pães assim que não tem aquela forma bonita, não tem aquele volume bonito, porque eles não formam essa rede de glúten, por isso que eles não seguram a fermentação da mesma maneira que um pão com farinha branca segura, né? Porque a farinha branca forma essa rede de glúten ali que segura então essa fermentação.
E para fazer essa esponja ou para fazer esse pão, o que é melhor usar? Água quente ou água fria? Isso vai depender muito da quantidade de pão que você vai fazer e como você vai fazer. Se você vai usar um processo mecânico, você vai usar o processo manual. Porque se você vai usar o processo mecânico e você vai fazer uma grande quantidade de massa, então é importante que você use água fria ou gelada. Por quê? Durante esse processo de amassamento mecânico, a tua massa vai esquentar, porque ela vai ficar ali sovando ali por uns 10 minutos e essa massa vai aquecer, essa massa vai esquentar. Então, quando você jogar essa massa na mesa, ela vai estar quente. Por isso que é importante você usar água fria ou gelada. Se for uma época muito quente, é importante ser água gelada, porque daí vai fazer esse processo ali de amassamento, não vai aquecer a tua massa. Quando ela vier para a bancada, que você for trabalhar com ela, ela não vai estar quente, ela vai estar fria, você vai conseguir trabalhar bem com ela. Porque se ela estiver quente, ela já vai começar a fermentar na mesa mesmo, e antes de você conseguir terminar de fazer os seus produtos, ela vai estar crescendo. E quando ela cresce na mesa, sem você modelar os teus produtos, eles vão ficando feios, tá? Porque daí eles vão começar crescer ali. Quando você tentar modelar, não vai mais dar certo, vai fazer furos nessa massa, ela vai perdendo a elasticidade, tá? Porque quando você forma a rede de glúten, se você esticar bem essa tua massa, você vai ver que ela é muito elástica, né? Ela tem bastante elasticidade, você vai conseguir trabalhar bem com ela. Quando ela fermenta na mesa, ela vai perdendo isso e você não consegue mais tirar um produto bonito. Por isso que é importante você então trabalhar, nesse caso, se você for fazer uma massa muito grande e for usar um processo mecânico, seja uma masseira, uma batedeira, enfim, é importante que você use água fria ou gelada, para quando a tua massa vier para a bancada, para você trabalhar, ela esteja fria e ela não fique crescendo aqui na mesa, tá? Agora, se você vai fazer uma massinha pequena, para fazer 2, 3 pãezinhos caseiros, digamos aí você pode usar uma água morna, mas gente, morninha, é só mesmo para quebrar o frio da água, não é quente que mate o teu fermento, tá? É uma água morninha, porque daí você vai sovar na mão aqui, não vai aquecer, vai sovar em cima da bancada, não vai aquecer essa tua massa e você vai conseguir trabalhar com ela tranquilamente. E quando você coloca essa aguinha morna, o fermento já começa a agir também, tá? Pode fazer, inclusive, fazer aqui a esponja com essa aguinha morna, se você for fazer pouca massa, tá? Vou fazer bastante massa, aí água gelada, ok? Olha aqui, já cresceu mais um pouco, olha aqui, tá vendo? Já fermentou mais um pouco a nossa esponja aqui, ó. Já deu uma crescida. Até a gente terminar aqui, ela já vai encher esse bol aqui e vai estar pronto pra gente fazer. Aqui, eu tô fazendo essa aqui para fazer pães caseiros. Aqui eu tô fazendo para 1 kg de farinha, que vai me dar 3 pães caseiros, mais ou menos, tá? Então, gente, essas são coisas assim, muito importantes para você na hora de você fazer aí os teus pães, tá? Prestar muita atenção na fermentação, tá? Porque ela é fundamental para o teu produto, tá? Seja lá o tipo de pão que você for fazer, é importantíssimo. Se você for trabalhar com a massa doce, que é uma massa que eu uso muito, que eu faço uma grande variedade de produtos com a minha massa doce, eu faço esse método aqui da esponja, porque ela deixa a minha massa mais leve, mais cheia de furinhos, ela cria alvéolos mais bonitos dentro da minha massa, tá? Sem contar que não fica cascudo e fica muito leve, o pãozinho fica muito leve com esse tipo de fermentação, tá? Mas também, se você quiser fazer um método direto aí para ser mais rápido também, vai dar também uma boa massa também, tá, gente? É só uma questão de escolha com que tipo de produto, com que
tipo de método você quer trabalhar, tá? Seja o método direto, seja o método indireto, os dois vão te dar bons produtos, tá? Só dizendo aqui mais ou menos a diferencinha aqui que vai dar entre um e o outro, tá? Um é mais rápido e o outro, na minha opinião, ele dá um produto mais leve, mais saboroso e uma massa melhor de se trabalhar, tá? Mas é uma questão de escolha. Na hora que você resolver produzir, o que você vai fazer, o que você pode fazer também é testar uma e outra, faz uma massinha de um, faz uma massinha de outro e você vê aí com qual você gosta mais de trabalhar, tá? Porque é importante que você se sinta bem com aquilo que você está fazendo, né? Que você acha que aquilo que você está fazendo tá bom assim. Então, aqui tem muitas pessoas que fazem, principalmente nas panificadoras por aí, elas dificilmente usam hoje em dia esse método indireto aqui, que é o método da esponja, tá? Na maioria das vezes os padeiros eles usam o método direto, porque na panificadora, como tem as maceiras, né, as maceiras rápidas, que elas batem muito rapidamente e elas desenvolvem o glúten muito rapidamente também, então não tem muita necessidade de usar esse método aqui, né? Mas para quem vai trabalhar em casa, que vai fazer manualmente, eu sugiro que trabalhe com esse aqui, porque os pãezinhos ficam bem melhores, tá? Mais leve, mais gostosos, com mais aerados dentro, né? Com aqueles furinhos dentro, assim, mais bonitos. Então, mas é uma questão de escolha. Estou passando os dois métodos aqui para vocês, né? E vocês vão ver o que é melhor para vocês trabalharem. Então, eu já falei aqui da rede de glúten, da importância dessa rede de glúten, né, para manter esse gás carbônico e essas bolhas de ar dentro. Já falamos aqui da fermentação, como que acontece esse processo de fermentação, qual a temperatura ideal para você manter o teu pão crescendo, tá? Não 22 a 28 graus. Nunca mais do que isso, porque senão você mata a tua massa. E se for muito frio, muito menos do que isso, muito menos que 22 graus, ela vai demorar muito para crescer e pode encascar também. Então faça ali a estufa do jeito que eu falei, né, para vocês fazerem essa estufa caseira, né, essa câmara de crescimento caseira aí, que vai ajudar bastante, principalmente no inverno, para quem mora em lugares muito frios, que nem eu aqui moro no sul. Aqui, quando chega o inverno, realmente é muito frio. A gente tem bastante dificuldade com as massas fermentadas, justamente por causa disso, por causa do frio. Então, eu uso muito esse método de fazer essa estufa com o meu próprio forno ali, porque ela ajuda bastante no crescimento da massa. E até mesmo quando eu estou com pressa, assim mesmo no verão, quando eu estou com pressa, eu quero que cresça logo para assar, eu uso esse mesmo método, daí cresce rapidinho, eu posso ir assando várias fornadas, né? Mas lembrando, gente, também que não pode apressar demais o crescimento, tá? Quanto mais longo for o crescimento do teu pão, melhor vai ser o teu pão. Não apresse demais o crescimento, a não ser assim que seja assim uma coisa, que nem eu falei, às vezes quando eu tô com pressa, eu tenho muitas encomendas, eu quero fazer uma fornada atrás da outra, eu dou uma apressadinha nesse crescimento, mas não apresse demais. Porque uma boa fermentação, ela precisa ser lenta, tá? Ela precisa ser devagar, ela precisa ter algumas horas de fermentação. Vai depender muito do tamanho do produto que você está fazendo, se são pãezinhos pequenos, 1 hora de fermentação, se for um pão maior, umas 2 horas de fermentação. Tudo vai depender do produto que você vai fazer. Mas não apresse muito essa fermentação, tá? Uma outra coisa, não coloque fermento demais também para tentar apressar essa fermentação, tá? Existe uma porcentagem de produtos de matéria-prima que são os ideais para você colocar dentro de uma massa fermentada, e elas têm que ser seguidas. Então tem uma porcentagem lá de açúcar, uma de farinha. A farinha, ela vai ser sempre o nosso 100%, tá? Então, se eu tenho 1 quilo de farinha, eu tenho ali uma quantia certa de açúcar, uma quantia certa de sal, uma quantia certa de gordura, tá? E uma quantia certa de fermento. Eu não posso mudar
muito essa porcentagem de produtos que eu coloco ali no meu pão, porque senão não dá certo, tá? Se eu colocar muito fermento no meu pão, ele vai crescer, mas ele não vai se manter e ele vai acabar murchando, porque cresceu demais. Além de que ele vai ficar com muito gosto de fermento, tá? Porque quanto mais fermento você põe, mais vai sentir um gosto de azedo na tua massa. Então cuidado para não querer colocar muito fermento, né? Tentar apressar uma fermentação colocando mais fermento do que pede a receita. E depois o teu pão não ficar legal, ficar com aquele gosto de azedo, tá? Pode falar. A Marcela está perguntando se deixar descansando tempo demais pode também estragar a massa. Também pode. Descansando na mesa, ela quer dizer, também pode. Não pode ser muito tempo. É o tempo dessa massa dar uma pequena crescida, crescer um pouquinho, você já vai sovar ela de novo, tá? Porque se você deixar ela crescer demais, você vai acabar estragando a fermentação dela. Então não pode deixar ela crescer, ficar horas ali, porque também vai acabar acontecendo a mesma coisa de você colocar fermento demais, vai ter gosto de azedo a tua massa, tá? Então não pode ficar muito tempo fermentando na mesa essa massa, tá? Para você fazer essa sova, que nem eu falei, sova uma vez, deixa descansando 15 a 20 minutos ali, tá bom. Não precisa mais do que isso para você fazer. É o tempo dela dar essa crescida ali, daí você vai ali e sova ela novamente. Isso para você que vai fazer em casa, para você que vai fazer na mão essa massa, tá? Eu perdi um pouquinho o raciocínio do que eu estava falando antes aqui, que era uma coisa importante, gente. Eu perdi o raciocínio para responder. Deixa eu te perguntar outra coisa. Pode então. perguntar. Se usar o método lá direto, fazer, né, de uma vez só, eu tenho que deixar ela crescer mais tempo? Depois do produto pronto? Quando o produto está formado, só esse produto já pronto para crescer. Não provavelmente ela vai precisar de um tempo de crescimento maior, tá? Provavelmente ela vai precisar, porque como você não fez essa esponja antes, né? Você colocou tudo direto lá, você colocou lá junto com o sal, o fermento ele vai se desenvolver lá dentro dessa massa, aonde tem o sal lá junto, e o sal lhe dá essa seguradinha na fermentação, tá? Mas o sal, gente, não é porque ele segura, ele é importantíssimo ali também, tá? Ele tem a importância dele ali, ele precisa estar ali nessa massa, mas ele tem realmente essa função de segurar o crescimento, tá? Por isso que a gente nunca deve colocar sal demais na massa também, tá? Quando você coloca muito sal na tua massa, ela não cresce. Gente, é uma coisa impressionante como não cresce realmente. O fermento não se desenvolve, tá? Quando você coloca muito sal. E da mesma maneira, muito açúcar. É por isso que eu falo, existe uma proporção certa de cada produto para essa massa, de cada matéria-prima para essa massa, tá? Existe uma porcentagem de cada produto que você tem que pôr, uma porcentagem certa de açúcar, uma porcentagem certa da gordura, seja margarina ou seja óleo, uma porcentagem certa de fermento, tá? E uma porcentagem certa de sal, tá? Porque se você colocar muito de qualquer um desses ingredientes, a massa não vai ficar boa, vai ficar pesada, né? Não vai crescer. O açúcar também faz isso. Porque quando você coloca açúcar demais, você acha que você está alimentando o teu fermento, na realidade você acaba matando ele, né? Quando você coloca muito açúcar, ela não cresce também, tá? Por isso que quando a gente faz massa doce, é uma pequena porção de açúcar que a gente coloca, mesmo que ela não fique muito doce. E se eu quero uma massa mais doce, eu uso então um pouquinho de adoçante, mas bem pouquinho mesmo, porque eu não posso ficar acrescentando muito açúcar para deixar ela mais doce, porque senão eu acabo matando essa massa, tá? Então, eu normalmente não uso o adoçante, porque eu acho que a minha massa doce ela tem já uma proporção certa, ali eu não preciso
acrescentar adoçante, mas para quem gosta de uma massa mais docinha, então acrescente ali um pouquinho de adoçante, mas não acrescente açúcar, mais do que pede a receita, porque senão a tua massa não vai crescer, tá? Às vezes você vai provar essa massa, você vai dizer, mas tá sem doce, né? Não tá bem docinha, você vai querer acrescentar açúcar, não vai dar certo, tá? Você mata o teu fermento da mesma maneira que você mata o fermento se você colocar sal demais, tá? E também gordura demais. Como eu falei, existe uma proporção certa de cada matéria-prima para que você tenha aí uma boa massa, seja uma massa doce, seja uma massa de salgado, né? Ou seja, uma massa de um pão caseiro. Existe uma proporção certinha aí para você colocar de cada produto, e mais para frente a gente vai falar aí para vocês qual é essa proporção certa aí. E quando você souber a porcentagem de cada ingrediente, você vai poder fazer qualquer tipo de massa mesmo sem ter a receita, tá? Quando você sabe a porcentagem de farinha, porcentagem de açúcar, porcentagem de gordura, de fermento, de água que a tua massa precisa, você vai fazer qualquer tipo de pão sem precisar de receita. Porque daí, se você quiser fazer 500 gramas, 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, você sabe quanto por cento você tem que colocar de açúcar, quanto por cento você tem que colocar de gordura, né, de sal, de tudo. Então você vai fazer qualquer tipo de massa mesmo sem você ter receita. Mas isso nós vamos falar, gente, mais pra frente aí, sobre qual é essa proporção, essa porcentagem correta de produtos aí para você ter uma boa massa. Marcelo perguntou também sobre o cheiro de azedo que você falou da massa. É porque tá estragada? Ela não vai estar estragada propriamente, mas ela vai ter o cheiro forte do fermento, né? Ela tem um cheiro, parece de azedo, mas é porque fermentou demais a massa, né? Ela ficou fermentando muito tempo em cima da mesa, ou colocou fermento demais. Ela não vai estar estragada, mas ela não vai ter não vai estar saborosa, ela vai ter um gosto de azedo, porque é uma coisa que é do fermento, tá? Quando um pão fermenta demais, ele fica com esse cheiro de azedo, tá? Não é porque ele estragou, mas é porque fermentou muito, não fica agradável no paladar, tá? Então por isso tem que prestar muita atenção na fermentação. E acontece muito, gente, de ficar com esse gosto de fermento quando a pessoa tenta apressar o processo, tá? Principalmente colocando mais fermento, tá? Quando a pessoa coloca mais fermento do que realmente precisa aquela massa e tenta apressar esse processo da fermentação, ela vai ficar com esse cheiro de azedo e às vezes até mesmo o gosto, né? Então não vai estar estragada, mas não vai ser agradável para comer, né? Se acontecer isso com uma massa minha, eu jamais vou colocar para venda essa massa, porque o cliente vai reclamar, ele não vai ter aquele sabor gostoso do pão, ou do pão doce, ou seja lá do que for que você fez. Ele vai ter esse gosto de azedo, ou até mesmo esse cheiro de azedo que é da fermentação mesmo, que fermentou demais, colocou fermento demais. Por isso que tem que tomar muito cuidado, tá? Então, se acontecer isso com você, se você está trabalhando profissionalmente e você fez uma massa, deu uma exagerada no fermento ou deixou ela fermentar demais, ficou muito tempo parada em cima da mesa sem você modelar ela, não venda, porque o teu cliente com certeza vai sentir o gosto, esse gosto assim de massa fermentada, tá? Não é legal. Eu não colocaria para vender, tá? De jeito nenhum uma massa que fermentou demais. Mais alguma pergunta? Por enquanto estamos tranquilos. Gente, então nós já falamos aqui, né, olha aqui, deixa eu mostrar mais uma vez aqui, que já cresceu, olha aqui, já está quase pronta a minha esponja. Olha aqui, gente, vou até abrir agora aqui. Isso, gente, que aqui dentro tá com o ar-condicionado ligado, tá? E mesmo assim, ela tá crescendo. Enquanto a gente tá aqui conversando, a nossa esponja tá aqui, ó, crescendo, tá? Ela já tá
quase no ponto para mim fazer o meu pão. Mas eu quero mostrar para vocês aqui como que fica aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo. Não sei se dá para ver essas bolhas de ar aqui dentro. Traz um pouquinho mais para aqui, dá para ver? Aí dá para ver. Então, gente, isso aqui, ó, são as bolhas de ar da fermentação, tá? Isso aqui é importantíssimo na hora de você fazer teu pão, tá? Isso aqui é que vai criar aqueles alvéolos bonitos aí dentro do teu pão. Por isso que esse processo aqui, eu gosto mais dele do que do outro, porque ele realmente deixa o pão assim dentro, com mais furinhos assim, né? Um pão mais bonito dentro. Agora eu mexi nele aqui, agora ele vai abaixar um pouquinho, mas eu vou deixar aqui para crescer novamente, que depois eu vou usar essa massinha aqui para fazer o pão. Vou cobrir novamente aqui, porque aqui dentro está com ar condicionado, então eu não quero que resseque. Isso, gente, é uma outra coisa que é bem importante vocês saberem, viu, sobre a fermentação também. Cuidado o ambiente onde você está, para que não tenha vento, para que não resseque a tua massa. Porque se você fez ali o teu produto, seja pão doce, pão caseiro, você deixou crescendo, mesmo que você cobriu ali com um pano, com alguma coisa essa massa, mas tem muito ar corrente nesse ambiente, a tua massa vai ressecar por cima, ela vai formar uma crosta em cima dela, e quando você assar essa crosta, ela vai rachar, tá? Porque daí o fermento ele vai estar querendo se expandir dentro do forno, mas ele vai encontrar essa camada, né, firme que ficou aqui em cima, que encascou, e ele vai forçar para sair, vai fazer essas rachaduras aí em cima do pão. Por isso que é importante você não manter. Nas panificadoras é tudo muito bem fechado, não existe portas que passem direto pela panificadora, justo pela parte da produção, justamente para não ter essas correntes de ar que encascam o pão. Aqui, se eu estivesse fazendo um pão, uma massa doce, ou seja lá o que for aqui, eu precisaria desligar o ar-condicionado, porque senão ela iria encascar. Agora, se isso acontecer, de você está fazendo aí um pão, você deixou em cima da mesa ali, ou tem muita corrente de ar, não cobriu direito essa massa, não colocou na estufa, né? O que você pode fazer é borrifar com um borrifadorzinho, desses borrifadorzinhos comum, não tem nenhum aqui, né, Sá? Esses borrifadores, né? Esse borrifadorzinho, você vai colocar água dentro e você vai borrifar essa aguinha em cima da tua massa. Isso vai fazer com que essa casquinha ali se desmanche e você consiga assar. Então faça isso antes de você colocar para assar. Ó, borrifadorzinho, gente, igual esse daqui, tá? Borrifa bem em cima da massa a água, tá? Isso vai tirar essa casquinha que se forma aí por causa do ar, tá? Por causa do vento. Se você estiver fazendo uma massa e ela deu essa encascadinha em cima ali, não coloque ela no forno antes de você fazer isso, tá? Inclusive você pode borrifar essa aguinha mais de uma vez por cima enquanto ela está crescendo. Se ela estiver num lugar meio exposto, que você não tenha realmente onde colocar, né? Tá em cima de uma mesa, numa bancada, mesmo que você vá cobrir ela, geralmente elas dão uma encascada por causa do vento. Então você vai lá, né? Borrifa a água em cima ali dos teus produtos, né? Porque quando você colocar a mão em cima, você já vai sentir que está se formando aquela casquinha, né? Você vai sentir que o teu pão tá encascando. Não é bom para o pão acontecer isso daí, tá? É importante que ele esteja em cima úmido. Então você vai lá, dá uma borrifadinha de água em cima dos teus pães, cobre ele de novo. E antes de colocar no forno, você vê, se precisar, você vai lá e dá mais uma borrifadinha de água em cima, que daí essa crosta não vai se formar, né? E o teu fermento vai poder crescer, teu pão vai poder crescer, não vai fazer aquelas rachaduras em cima, tá? Existem vários, gente, processos, vários cuidados aí que você tem que fazer para você fazer um bom pão. Às vezes você é acostumado a fazer pão em casa, mas quando você faz pão para venda, quando você faz outros tipos de produtos para vender, existe um processo que você tem que seguir para que você tenha
produtos de boa qualidade, tá? Ninguém quer comer um pão que não cresceu direito, um pão que ficou batumado, ou um pão que abaixou, né? Um pão que ficou encascado em cima, ninguém quer, todo mundo quer aquele pão bonito, perfeito, com aquela casquinha lisa em cima, casquinha fina, né? Bem dourado. Então, tudo isso são processos que a gente tem que seguir para chegar nesse padrão. Mais algo? Gente, então, eu acho que era isso que eu tinha aqui para falar sobre fermentação com vocês, tá? É uma coisa importantíssima no teu processo de produção, a fermentação dessas massas, né? Então, é importante você seguir tudo isso bem à risca para que você tenha aí um bom produto. Então, gente, obrigada pela participação de vocês, tá? Se vocês gostaram desse conteúdo, se foi útil para vocês, então curtam aí, compartilhem essa live, se inscreva aí no nosso canal e a gente está aqui sempre para passar ótimas dicas para vocês. Então, até mais, até a próxima.